Shabbat Shalom, o tema dessa mensagem, a fonte e o poço. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez, que o Senhor possa me capacitar a passar essa mensagem para cada um dos meus irmãos, que eles possam receber no coração, cada um deles o que precisa, o Senhor sabe, em nome de Yeshua, possa cada um ter a vida transformada pelo Senhor, esperança renovada. Nós dependemos e confiamos no Senhor, é o que eu lhe peço. Fica conosco, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, a fonte e o poço. Nessa paraxá número 3, Lerá, saia, nós somos convidados a conhecer a história de uma mulher não judia, a egípcia chamada Agar, que esteve por 2 vezes no deserto, a primeira vez grávida, à beira de uma fonte, e a segunda vez já com o seu filho, à beira da morte, na beira de um poço. A Ruach HaKodesh deseja nos ministrar nesse dia sobre estarmos ao lado de uma fonte ou ao lado de um poço. Não conhecemos com detalhe a história da vida de Agar. Como ela se tornou uma escrava na corte de Faraó, se ela foi uma criança rejeitada, abandonada por seus pais, se ela foi entregue ao Faraó para pagamento de alguma dívida ou impostos atrasados de alguma família. Não temos nenhuma narrativa nas Escrituras Sagradas sobre esses detalhes. Somente sabemos que ela era propriedade, uma escrava do Faraó no Egito e que posteriormente foi entregue como escrava para Sarai. Com a saída de Avram na ocasião do Egito, Agar integrou a comitiva, o clã de Avram, juntamente com a sua senhora. Posteriormente, Sarai teve uma ideia. Não sabemos se ela consultou ou não a Agar, mas ela não consultou o Senhor sobre a possibilidade de ter um filho com Avraham, que seria considerado dela, Sarai. Mas, como escrava, eu acredito que Agar nem tenha tido opção de escolha. Apesar de ser um costume um tanto estranho, era comum esta situação nos tempos antigos. Para o coração de uma progenitora, de uma mãe, ter um filho que será entregue a outra pessoa deve ser extremamente difícil. Principalmente ao longo da gestação, onde a mãe acaba, de alguma forma, desenvolvendo amor pela criança. Mas o fato é que todos eles entraram em um acordo. Mas Agar, depois de grávida, se elevou na sua posição de escrava e deixou de considerar Sarai como sua senhora. Por outro lado, Sarai passou a tratar Agar com severidade. As coisas mudaram. Sarai queria ficar com o filho de Agar. E talvez Agar queria ficar com Avram. Não sei. O fato é que a situação estreitou entre aquelas mulheres. Nessa paraxá podemos
conhecer um pouco do temperamento de Agar, cujo significado é voo. Alguns estudiosos comparam a palavra, por extensão, como emigração ou até fuga. Em alguma situação, Agar foi tratada com tanta severidade que ela fugiu de Sarai, a sua senhora. Os traços de imaturidade de Agar, depois de estar grávida e desprezar sua senhora, é revelado na Torá. Muitas vezes podemos nos orgulhar tanto de alguma coisa que deu certo na nossa vida, que podemos transformar com as nossas ações a boa situação em algo ruim por conta da nossa imaturidade. Honestamente falando, eu não sei quando nós somos mais provados, se quando as coisas que desejamos dão errado, ou quando as coisas que desejamos dão muito certo. Agar estava passando por um momento muito difícil, sozinha, grávida, agora no deserto. Ela escolheu fugir. Ali, fugindo da sua senhora Sarai, quando o malar de Hashem, Yeshua, encontrou Agar junto a uma fonte no deserto e falou com ela. Bereshit, Gênesis capítulo 16, versículos 7 a 13. Vamos acompanhar? Abra suas escrituras, Bereshit, Gênesis capítulo 16, versículos 7 a 13. Eu vou ler na versão JB. E o malar de Hashem a encontrou perto de uma fonte de água no meio do deserto, perto da fonte na estrada para Shur. Alguns estudiosos acreditam que essa estrada era que ligava ali Canaã ao Egito e supostamente ela estaria voltando para o Egito. É o que algumas pessoas acreditam. E ele disse, : Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde você irá? E ela disse: eu fujo da face da minha senhora Sarai. E o malar de Hashem disse a ela: volte para a tua senhora, submeta-se sobre as mãos dela. E o malar de Hashem disse-lhe: multiplicarei a tua descendência grandemente, que a multidão não poderá ser contada. E o malar de Hashem disse a ela: veja, você está grávida e dará à luz um filho, e o chamará Ismael, porque Hashem, Shema, ouvi, presta atenção na tua miséria. E ele será como um jumento entre os homens, sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele. E ele habitará na presença de todos, os seus irmãos. E ela invocou o nome de Hashem e falou que falou com ela: El Roi, Deus que vê, porque ela disse: não teria visto eu também aqui aquele que me vê? E Yeshua deu instruções para Agar voltar e submeter-se diante da sua senhora. E prometeu que aumentaria muito a descendência dela. Agar, mesmo diante daquela situação complexa, difícil, ouviu e obedeceu. Retornou para sua senhora,
demonstrando nessa situação agora maturidade. Nós, quando obedecemos, nós demonstramos maturidade para com o nosso Senhor. E todas as vezes que nós obedecermos as instruções do Senhor, ainda que por algum motivo nos sintamos humilhados diante de alguém, sempre estaremos crescendo nessa maturidade. Maturidade espiritual, maturidade de graça diante de Hashem. Hashem conhecia toda a história de vida de Agar e fez promessas sobre ela e sobre o filho dela. Hashem conhece a sua história de vida, o que você tem vivido, o que você tem passado, o que você tem sofrido. E tem promessas para a sua vida também. Acredite e receba isso na sua vida. Yeshua encontrou Agar junto a uma fonte no deserto. Ainda que estejamos enfrentando desafios, ainda que nos sintamos perdidos em alguma situação, precisando de uma palavra, uma resposta do Senhor, encontrar com Yeshua na fonte sempre renovará as nossas forças, a nossa esperança, por saber que os desafios de alguma forma serão superados. Na fonte, a água é sempre visível aos nossos olhos e acessível às nossas mãos. Na fonte é o lugar onde receberemos as promessas do Senhor. A fonte de água é o lugar das promessas de Hashem para a nossa vida. É o lugar onde Hashem deseja nos encorajar, nos motivar a invocar o santo e sagrado nome dele. A fonte é o lugar onde Hashem deseja nos conceder forças, nos colocar de pé, nos instruir para voltar para o centro da vontade dele. E assim, poderemos enfrentar as nossas batalhas. E com Hashem à nossa frente, saltar muralhas, como está descrito em Terlim, Salmos, capítulo 18, versículo 29. Na fonte nós somos convocados a obedecer às instruções do Senhor. Mas, ao obedecer, recebemos poder para executar os planos em conformidade com o que for estabelecido pelo Senhor. Rivka Rebeca havia ido buscar água em uma fonte, descrito no livro de Bereshit, Gênesis capítulo 24, versículo 16. Bereshit, Gênesis capítulo 24, 16. Quando Rivka, Rebeca, uma mulher bem disposta, ofereceu dar de beber ao servo de Abraão e também para toda a comitiva dele, inclusive os camelos, e eram muitos, um trabalho pesado. Ali, naquele lugar, junto à fonte, o servo de Abraão recebeu a revelação de que Rivka, Rebeca, era a mulher escolhida por Hashem para ser a esposa de Isaac. Uma missão, uma tarefa, muito mais do que impossível. E ele sabia disso, de ser realizada. Mas ali ele não teve dúvida que o Senhor ouviu a oração dele e mostrou
qual era a vontade dele para Isaac. E outros grandes desafios que surgiram depois disso. O servo de Abraão deveria agora conseguir o desejo daquela mulher de seguir com eles. Você seguiria com estranhos? Para um lugar que você nem sabe qual é? Para se casar com quem você nunca ouviu falar? Pessoas estranhas a ela, em uma viagem extremamente pesada, difícil, para se casar com uma pessoa que ela nunca havia tido nenhum contato, nunca havia visto nem a foto. O servo de Abraão precisava conseguir a autorização da família dela para permitir que Rivca, Rebeca, seguisse em uma jornada praticamente sem volta, deixando ali seus costumes para trás, para seguir em uma nova e desconhecida jornada de vida. Do lado da fonte, o servo de Abraão recebeu a confirmação de que Rivca, Rebeca, era a mulher escolhida para ser esposa de Isaac. E se encheu de alegria, confiança, força para seguir em frente diante de novos e grandes desafios. Rivca, Rebeca, uma mulher corajosa, seguiu para estar no centro da vontade de Hashem. Quando Rivca, Rebeca, ficou grávida de forma sobrenatural, ela consultou Hashem e descobriu que estava grávida de gêmeos e de que Yaakov era o escolhido por Hashem. Agar voltou para sua senhora. O menino nasceu e permaneceu com ela. Bereshit, Gênesis capítulo 21, versículo 20. Deus estava com o menino e ele cresceu e viveu no deserto e se tornou arqueiro. Isaac cresceu. E no dia em que foi desmamado, Avraham deu uma festa. E o filho de Agar, a egípcia, zombava dele. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 21 a 31, fala sobre Sara e Agar. E em Gálatas capítulo 4, 29, especificamente, relata que aquele que nasceu da carne, aquele que nasceu de uma ideia, perseguia ao que nasceu do Espírito, aquele que nasceu de forma sobrenatural pelo poder de Hashem. Provavelmente até colocando em risco de morte a vida de Isaac. Sara percebeu a situação, pediu para Avraham dispensar Agar com seu filho, que ficou na dúvida do que deveria fazer. E Hashem falou com ele, reforçou a necessidade de Avraham seguir as instruções da sua esposa. No deserto, o malar de Hashem encontrou Agar novamente. Dessa vez, diante de um poço. Irmãos, os nossos encontros com Yeshua não ocorrem somente nas fontes de água, mas também pode ocorrer em outros lugares, como
perto de um poço. E podemos até nem reconhecê-lo. Mas Yeshua vem ao nosso encontro até quando estamos no poço do desespero. E Yosef foi lançado pelos irmãos em um poço. Suplicou ali aos irmãos por misericórdia, mas não foi ouvido. Foi retirado e vendido como escravo para a terra do Egito, distante da sua família, de seu pai, e a dor da rejeição proveniente dos próprios irmãos. No Egito, enfrentou grandes desafios. Foi acusado de um crime que ele não cometeu, ficou preso, mas perseverou firme e confiante no Senhor. Irmiarro, Jeremias, para que a voz profética fosse calada, também foi lançado em um poço para ser morto e afundou na lama. Isso está descrito no livro de Irmiarro, Jeremias, capítulo 38, versículo 6. O Senhor levantou pessoas, moveu corações para tirar Irmiarro do fundo daquele poço. Para muitas pessoas, o fundo do poço representa, muitas vezes, o fim da linha. O sepultamento de novas esperanças. Mas para as pessoas que temem o nome sagrado de Hashem, o poço representa um novo começo. O começo de uma nova época, um novo tempo. E a passagem pelo poço pode trazer grandes lições de amadurecimento para a nossa vida. Para as pessoas que temem o nome sagrado de Hashem, algumas vezes é no fundo do poço que nós vamos ver o mover sobrenatural de Hashem em uma situação. O malar de Hashem, Yeshua, encontrou Agar perto de um poço. Quando a água do odre que ela carregava acabou. Eu não sei como está a água do seu odre, como e onde está a sua esperança com relação às promessas que o Senhor fez para a sua vida. Talvez toda a sua reserva emocional, reserva de esperança, tenha acabado. Mas preste atenção de como se deu o encontro do malar de Hashem com Agar. Preste atenção. Porque o Senhor quer encontrar com a sua vida. Bereshit, Gênesis, capítulo 21, versículo 15 a 19, versão JB. E a água do odre acabou, e ela colocou o filho debaixo de um dos arbustos, e ela foi e sentou-se a 1 tiro de arco de distância. Pois ela pensou, não verei a morte do meu filho. E ela se sentou ali perto, e levantou a voz e chorou. E Elohim ouviu a voz do menino. E o malar de Elohim do céu chamou Agar e disse-lhe, qual é o problema com você, Agar? Não tema,
pois Elohim ouviu a voz do menino, da onde ele está. Levanta-te, levanta o menino e segura-o na tua mão, pois farei dele uma grande nação. E Elohim abriu os olhos dela, e ela viu um poço de água. E ela foi, e encheu o odre com água, e deu de beber ao menino. Depois que acabou a água, Agar entrou em tamanho desespero, que até esqueceu das promessas que ela havia recebido para a vida dela com relação ao filho, proveniente do Senhor quando ela estava na fonte. E pior, colocou o filho longe e virou o rosto para o outro lado para não ver o filho morrer. A dor e as lágrimas de Agar não permitiram que ela buscasse por uma solução. Agar estava desesperada. E no momento de desespero, nós podemos até desistir da vida. E ali, ela estava esperando a morte chegar. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida nesse momento, mas no desespero eu receio que você esqueça de todas as promessas que Hashem tem feito para a sua vida. E preste atenção, virar as costas para o problema não vai ajudar você em nada a resolver a questão. Além do mais, situações de desespero e lágrimas podem ofuscar a sua própria visão e não permitir que você enxergue as soluções provenientes de Hashem que estão ao seu lado para que você saia dessa situação em que você se encontra, que você está nesse momento. A solução do Senhor para a sua vida pode estar diante dos seus olhos e você no desespero pode até nem estar percebendo. Eu vou orar mais um pouco para ver o que o Senhor vai fazer. Levante, Agar. Pegue o seu problema nas tuas mãos. Talvez você tenha colocado pessoas queridas longe dos seus olhos para não vê-las morrer. Mas na verdade Hashem deseja que você se aproxime delas e tome essas pessoas no teu braço com confiança no Senhor. Lute, principalmente oração e intercessão, para que você possa ver as soluções que o Senhor tem colocado do seu lado. Yaakov, Tiago, capítulo 5, versículo 16b. A oração de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. Confie. Talvez você também precise de alguém que interceda por você para que o Malar de Hashem, Yeshua, se manifeste na sua vida. Enquanto Agar estava chorando e lamentando, Ismael, na mesma situação que a mãe, estava orando. E o Senhor ouviu as orações daquele menino. Lamento dizer, mas os seus lamentos não terão efeitos diante do Senhor, mas o seu clamor será ouvido. Todos nós somos convocados por Hashem para sermos intercessores, não importa qual seja a situação. Iov estava numa situação extremamente delicada, orando pelos amigos dele. E o que ocorreu? Por conta disso, Iov
foi completamente restaurado. Ismael aprendeu muitas coisas sobre Hashem com Avraham. Orou ao Senhor e foi ouvido. O lugar do poço é um desafio, porque podem ser entulhados, como aconteceu com os poços de Yitzhak. E muitas vezes você terá que desentulhá-los para resgatar os seus sonhos. Não esqueça, nem abra mão das promessas de Hashem para a sua vida, porque certamente as coisas serão como o Senhor prometeu, e você verá, se você perseverar. Quais são as promessas que você tem sobre sua esposa, seu marido, seus filhos, sobre o seu ministério? Meu irmão, minha irmã, oro para que Yeshua lhe encontre em seu poço. E se você encontrar com o Senhor, a sua vida será transformada. Nós aqui tivemos que cavar um poço onde estamos alocados, e eu acompanhei a escavação manual desse poço, extremamente trabalhosa, e a situação piorou quando nós chegamos nas pedras. Depois de muito trabalho, a água brotou. E mesmo dentro da água tivemos que afundar um pouco mais. Mas também acompanhei situações onde pessoas, vizinhos, trabalharam duro e não encontraram água. E muitos abandonaram seus poços. Nada é fácil, mas precisamos ter força, coragem para trabalhar duro e disposição para clamar ao Senhor e profetizar. Bamidbar, Números capítulo 21, versículo 17. Então Israel cantou essa canção: Mine água, ó poço. Cantem ao poço. Brota, poço. Ainda que cansado da pesada escavação, precisamos ter disposição para levantarmos a nossa voz e profetizarmos. Onde você trabalha duro e não consegue ver a água brotar. Hashem conhece a sua luta, a sua dedicação. E a Ruach HaKodesh diz a você que não foram cancelados os propósitos de Hashem para a sua vida. Ainda que você esteja trabalhando duro em uma escavação de um poço que até aqui não tem apresentado água. Profetize, levante sua voz em clamor ao Senhor e as águas brotarão na sua vida. E você será abençoado em tudo que você colocar as suas mãos. Em nome de Yeshua. Irmãos, estamos enfrentando mudanças em toda a terra. Mudanças políticas, religiosas, mudanças tecnológicas, mudanças climáticas, mudanças na reorganização do mundo inteiro. Mudanças na área de saúde. Tudo que é aparentemente estável hoje pode mudar rapidamente, de um momento para o outro. As pessoas estão mudando. O amor de muitos tem se esfriado. Mas Hashem e Yeshua, eles não mudam. E intercede em nosso socorro.
Não importa o que você está vivendo. Hashem tem uma solução dele para a sua vida. Mas esta solução de Hashem também depende da sua mudança de vida. Passa pelo seu arrependimento, o seu desejo sincero de abandonar o que é pecado. Desentulhe os seus poços para que seja derramado dos altos céus alegria sobre a tua vida. Pelas tuas ações, pelas tuas novas decisões nessa terra. E considere com amor outras pessoas ao seu redor, porque nós podemos depender da oração destas outras pessoas, para que o Senhor possa abrir os nossos olhos para vermos o poço que está ao nosso redor. E assim seguirmos lutando com vida pela vida de outras pessoas. O que teria ocorrido com H se o menino não estivesse orando? Esse é também o motivo pelo qual o Senhor, através da Ruach HaKodesh, nos conclama como povo de Israel a vivermos em unidade uns com os outros e todos em unidade para com Yeshua, para com o Senhor. Existem recompensas e benefício para a nossa vida nesta obediência. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus queridos irmãos, permaneçam firmes e inamovíveis, sempre realizando o trabalho do Senhor de forma tão vigorosa quanto possível, sabendo que em união com o Senhor, seus esforços não serão em vão. Yeshua quer encontrar com você hoje. Não importa se na fonte ou se no poço. Que todos nós estejamos prontos para ouvir a sua voz e obedecer ao seu chamado, suas instruções. Esta é a minha oração. Este é o desejo do meu coração. Irmãos, que possamos suportar o que está por vir e já começou sobre toda a terra em pé, vestidos e revestidos do Mashiach Yeshua, com confiança em santidade. Nosso encontro com Mashiach está hoje mais perto do que estava no dia de ontem. Sejam fortes e sejam fortalecidos, Hazak, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 12/11/2022, teremos uma única paraxá, número 4, Vaierá, e apareceu. 3 homens, 3 malahim foram enviados por Hashem para entregar uma mensagem a Avram, declarando que Sara milagrosamente daria luz ao seu filho Isaac no prazo de 1 ano. Com a idade de 90 anos. Em seguida, Hashem informa que aqueles homens seguiriam para destruir as cidades de Sidom e Amorá por causa da ausência de 10 pessoas corretas, 10 pessoas íntegras, 10 pessoas justificadas no Mashiach. E assim segue. Convoco todos a fazerem esta leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, te damos graça pela tua ministração, pelos teus ensinos, nos ajude
a estarmos pronto, preparado para o nosso encontro com Yeshua, nosso Mashiach, receber das tuas instruções e força para obedecer. E que a gente possa retornar para o centro da tua vontade, nos submetermos ao nosso Senhor, submetermos a nossa vida a Ti, com confiança no Senhor. Nos ajude a cumprir nossa jornada nessa terra, nos ajude a sermos intercessores pela vida de outras pessoas, para que o Senhor possa de alguma forma alcançar e não permitir que essas outras vidas, ainda que em desespero, sem orar, venha perder a sua vida. Nos ajude, por amor de Ti mesmo, a aprender com tudo que o Senhor deixou registrado nas Tuas Escrituras. Nós dependemos do Senhor. Abra os nossos olhos, abra os olhos de cada um dos meus irmãos para ver a solução que o Senhor já colocou do nosso lado e que a gente não venha sucumbir dentro do nosso desespero. Porque o Senhor diz para nós nos aquietarmos, e nessa quietude é que o Senhor nos abraça com o Teu amor. Nos ajude, Pai, a confiar no Senhor. Fica conosco, nós dependemos e carecemos do Senhor, Bechim Yeshua Mashiach, que assim seja, que assim seja.